Diz que é Deus que trabalha por nós. Nós descansamos no seu trabalho. Isaías 64, verso 4. Só para concluir aquele raciocínio, aquela saída que nós demos, a gente já vai voltar para Gênesis 3. Tem muita coisa para se falar ali ainda na criação, na queda. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Que faz o que, gente? Que trabalha para aquele que nele espera. Diga aleluia. Tem alguém esperando aqui em Deus? Toda vez que nós esperamos em Deus, Deus trabalha. É como se quando nós fizéssemos, Deus tirasse a mão. Aí nós descansamos, Deus trabalha. É melhor Deus trabalhar e nós descansarmos do que ao contrário. Você concorda comigo? Vamos deixar Deus trabalhar e fazer? Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É Ele que tem. Então descansa nesse trabalho de Deus. Jesus está trabalhando para nós agora, nesse momento, fazendo grandes coisas. Aquilo que não podemos fazer, Ele está fazendo pela sua graça. Lá em Gênesis 3, voltando ao assunto que estávamos, Gênesis 3, coisas interessantes aqui nesse contexto. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então isso foi algo que já estava até no coração de Lúcifer, né? Antes da queda ele quis estabelecer o seu trono acima de Deus, quis receber. Tem alguém que ia estudar o batismo hoje? Então pode ficar. Ok. Não, tá chegando. Tá? Então essa intenção aqui da serpente levar Adão e Eva ao mesmo erro dele, mesmo erro de Lúcifer, mesmo erro de Satanás de querer ser como Deus, colocar o seu trono acima de Deus. Ele tenta ali Adão e Eva nesse mesmo pecado. Versículo 6, isso aqui é interessantíssimo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Olha, três coisas aqui que o homem é atacado, que o ser humano é atacado. E lá em 1 João capítulo 2, vamos fazer um link lá com 1 de João capítulo 2, 1 de João lá no finalzinho da Bíblia, quando ele define pecado. 1 João capítulo 2, verso 16, 1 João 2,16, está falando a mesma coisa que Gênesis 3,6, a mesma coisa, 1 João 2,16. Se você observar na Bíblia, você vai ver que Adão e Eva são tentados nessas áreas e caem. Davi é tentado nessas áreas, quando ele observa Betseba, deseja Betseba, ele cai nessa área também. Jesus Cristo é tentado no deserto nessas três áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Essas são as áreas em que o ser humano é atacado. Versículo 16 de 1 João 2: porque tudo que é no mundo, e o mundo jaz no maligno, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência é um desejo acelerado, é um desejo além do normal, é um desejo exagerado que vem pelo ver, que vem pela vontade da carne. E a soberba da vida é a arrogância, é a prepotência, é o querer ser como Deus. Então quando Eva vê aquele fruto agradável aos olhos, bom para se comer, concupiscência dos olhos,
agradável aos olhos, bom para se comer, agradável à carne, ser como Deus, soberbo da vida. Não precisa de nada disso. Cai. Jesus é tentado no deserto nessas 3 áreas. Se você for estudar lá a tentativa de Satanás contra Jesus, você vai ver concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Se você for estudar Davi com Batseba, você vai ver concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E João define que o que tem no mundo, e o mundo jaz no maligno, são essas coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele arma contra Eva. Adão não está longe, Adão está bem perto, a gente vai ver no contexto. Adão praticamente está do lado, assiste toda a cena. Eva é enganada nessas áreas de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, e acaba comendo o fruto. Verso 6: a árvore desejada para dar entendimento, a queda de Deus, ser como Deus, soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu e deu, comeu e deu. Então Adão participou de tudo, estava ali consciente de tudo, e deu também ao marido e ele comeu. Versículo 7: o estabelecimento da religião nesse mundo. Nós cremos, eu creio que o verso 7 é o estabelecimento da religião. O que é a religião? É a tentativa de se aproximar de Deus. É o esforço que o homem faz através das obras para se aproximar de Deus. Toda religião tem as suas obras para que ele atinja e possa se acertar com Deus. Isso não existe. Ninguém se acerta com Deus pelas obras. Isso é religião, e isso é um dos maus que existe contra o homem. É a religião. É a tentativa por meio das obras de se aproximar de Deus e de se acertar com Deus. Olha o que Adão faz automaticamente. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Eles já estavam. Quando eles têm a abertura dos olhos no sentido de certo e errado, bem e mal, o que acontece? Pelo que cozeram folhas de figueira, obras, e fizeram para si aventais. Eles tentaram cobrir uma nudez que na realidade era espiritual, não era física, porque eles já estavam nus e eles não tinham problema algum. Deus vinha toda a tarde no jardim ter relação com o homem, ter comunhão com o homem, e não tinha problema nenhum. Mas quando eles pecam, e qual foi o pecado? Como definir o pecado original? Eu defino como? Crer mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. Esse é o pecado original, é a incredulidade. É não crer na palavra de Deus, não crer no que Deus diz e crer em outra coisa. Esse é o maior pecado. E o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado, não dos, como muitos acham, que o Espírito Santo está todo o tempo convencendo o homem dos seus erros. Não. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é outro. A Bíblia diz em Coríntios que o ministério do Espírito Santo é revelar graça a nós. Esse é o papel do Espírito Santo. E convencer, disse Jesus, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai explicar que pecado é esse. Porque não creram em mim. É o pecado da incredulidade, é o pecado original. Eles deram mais valor à palavra de Satanás do que à palavra de Deus. Foram incrédulos para a palavra de Deus. Não creram no que Deus havia dito. E quando Deus diz, quando eles comem, eles separam-se de Deus. E a resposta é automática de Adão. É a tentativa, olha aqui, a tentativa frustrante de se acertar com Deus através de folhas de figueira, fazendo aventais, cobrindo uma nudez que era espiritual na realidade. Vamos ver se funcionou? Vamos continuar lendo o texto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Peraí, gente, se o avental de folha de figueira funcionasse, ele não ia se esconder. Por quê? Não estava acertado? Não havia resolvido o problema? Não havia resolvido, porque eles se escondem da presença de Deus. O homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Olha a graça como é que é, verso 9, olha a graça.
E chamou o Senhor Deus ao homem. Parte de quem, gente? De Deus. Deus é muito bom. Adão peca, erra, falha, junto com a sua esposa, e Deus está atrás do homem. Onde você está, homem? Eu quero me acertar com você. Homem, por onde andas, homem? Eu quero me acertar. Eu quero ter relação com você. Eu quero ter comunhão com você. Onde você está? Não foi Adão que correu para Deus. O pecado de Adão fez ele correr de Deus, não para Deus. Deus que corre atrás de Adão. Deus que vai atrás de Adão para acertar o posicionamento, para acertar o relacionamento. Sempre foi assim, sempre será. Foi Deus que foi atrás de nós, meu irmão. Nós achamos que foi a gente. Nós achamos que foi a gente. As pessoas usam até aquele texto do filho pródigo. Não, olha aí, ó, como é o homem. Olha aí, é igualzinho filho pródigo. Ele volta-se para Deus. Ele se arrepende dos seus pecados. O filho pródigo não se arrependeu não. O filho pródigo ficou com fome. A Bíblia diz que ele teve fome. E o que motivou a ir até o pai foi a fome. E outra coisa, ele não estava interessado em ser filho. Ele disse, me coloca como servo. Eu quero é comer. As pessoas dizem, porque Deus olha a intenção do coração. Se Deus olhasse a intenção do coração, não tinha ninguém salvo. Pastor Paulo, se Deus olhasse a intenção do coração, sabe qual era a intenção do coração do filho pródigo? Comer. A Bíblia diz que ele prepara um discurso. E no meio do discurso, Deus interrompe. Quem é o pai? Figura de Deus. O pai interrompe o discurso. Diz, para. Esse aqui, ó, é o meu filho. Que estava morto. E foi achado. Não foi ele que achou o pai, foi o pai que achou. O pai correu ao encontro do filho. Vamos ver se... Vamos lá, Lucas 15. Eu achei que ia ser mais para frente esse texto, mas ele se encaixa bem nesse momento. Estamos falando do distanciamento de Adão. Vamos ver o distanciamento do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Tanta coisa para falar para vocês. A parábola da ovelha perdida é muito linda também, ainda do verso 3 ao verso 7. Vamos ler rapidamente aqui, pequeno contexto, só para dar mais ênfase a isso que estamos falando. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus vai contar uma história de como é o reino de Deus, como é que as coisas funcionam no reino. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem é esse homem aqui? Quem é a figura desse homem? Esse homem está representando quem aqui no verso 4? Que homem é esse? Isso aqui é uma figura de Jesus, gente. Isso aqui é uma figura de Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus tem ovelhas. Jesus é aquele que cuida de nós. Então, Jesus, sendo sem ovelhas, perde uma. Ele mesmo está contando essa história. Vamos ver o final disso. Não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Ele vai até encontrar. Jesus foi atrás de nós até nos encontrar. Ele nos encontrou. Diga glória a Deus. Versículo 5. Achando-a, o que ele faz? Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Cadê a atitude da ovelha? Me mostra a atitude da ovelha. O que a ovelha fez para ser resgatada, turma? Ela se arrependeu? Ela disse sim para Jesus? Tudo isso é depois que Deus te coloca nos braços. Quando Deus nos coloca nos braços, nós dizemos sim, amém, aleluia, eu quero, eu aceito. Mas primeiro Deus vem até você, ó, tira você do império das trevas, ó, carrega você. E nesse processo você está dizendo sim, amém, Jesus é o meu Senhor, porque o Espírito Santo já está trabalhando no nosso coração. É assim que funciona. A ovelha, ela não resiste. A ovelha é o animal mais manso que há. Não tem defesa nenhuma. A ovelha não tem defesa nenhuma. Ela é totalmente
totalmente dependente do pastor. Então quando a ovelha se perde, Jesus vai atrás da ovelha, pega, coloca nos ombros e cheio de júbilo atrás para casa. Ele não pergunta à ovelha, você quer ir para casa? Não, ele pega a ovelha, coloca nos ombros e carrega para casa. Quem é a ovelha aqui? Diga, eu sou ovelha. Diga, eu não sou bode. Diga, eu sou ovelha. Porque bode existe. Bode, ó. Bode quer ficar sozinho, bode quer ficar na sujeira, mas ovelhinha não, ovelha quer ser cuidada. Você é cuidado pelo Senhor Jesus? Você é cuidada pelo Senhor Jesus? Que bom. Agora outra história que ele conta da dracma perdida, a gente vai pular e eu vou ler rapidamente, Lucas 15 a partir do 11, e vamos parar em alguns pontos importantes. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, separou-se do pai, ficou longe do pai, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quem está afastado do Senhor vive assim. Isso aqui é um reflexo daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. A provisão está na presença de Deus. A provisão está na comunhão com Deus, está no relacionamento com Deus. A partir do momento que o homem se afasta de Deus e vai tentar viver pelo seu próprio esforço, pela sua própria habilidade, ele vai encontrar isso. Nada. Versículo 17. Então, caindo em si, as pessoas dizem, aqui que ele se arrependeu. Não consigo enxergar arrependimento aqui. Caindo em si, disse, olha o pensamento, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele não estava com saudade do pai, ele não estava sentindo falta do amor do pai, ele não estava sentindo falta da comunhão com o pai, ele estava com fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu. Isso é um discurso, me permita, não sei se você vai receber isso, mas para mim é um discurso religioso. Presta atenção, pai, olha o discurso preparado, fez um esboçozinho lá, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, diga glória a Deus, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Quem correu? Quem foi para quem na realidade? O filho estava longe, irmã. O pai viu de longe. Por que o pai viu de longe? Porque o pai estava esperando. O pai já estava esperando. O pai sabia que o filho ia voltar. Por que o pai liberou? Mas sabia que ele ia voltar? Com certeza. O pai sabia que ele ia voltar. Viu de longe. Vamos ver, continua. O abraçou e beijou. Aleluia. Essa é a figura do nosso Deus. Ele não nos castiga, ele nos ama, ele nos beija, ele nos abraça. Sentimento de amor, não de ódio, não de castigo, não de vingança. Podia muito bem estar esperando com um chicote na mão, com um cinto de cinturão na mão, dizendo que você fez isso, você gastou metade dos meus bens, você isso, aquilo, outro, agora vai aprender, vai ficar de castigo, vai ficar assim, não vai ter mais nada. O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, olha aí, aquele discurso, olha o discurso, pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tinha mais coisa para ele falar no discurso? Tinha ou não? Tinha uma coisa muito importante que ele ia falar. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que o pai faz. E o filho lhe disse, verso 21, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, aleluia, porém,
O pai faz o quê? Interrompe o discurso. Eu não quero você como meu trabalhador, eu quero você como meu filho. Diga glória a Deus. Me trata. Não vai nem falar isso com o pai. Por quê? Porque está fora de cogitação. Que história é essa de tratar como trabalhador? Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Aleluia. E o filho disse, e o pai, verso 22, porém disse aos seus servos. Peraí, gente. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Peraí. Dá-se a entender aqui que a roupa já estava pronta. O anel já estava preparado. As sandálias separadas. E o cordeiro, o cevado, estava sendo preparado. O que o pai estava fazendo enquanto o filho estava lá perdido? Trabalhando. Mandando fazer as sandálias, as roupas, o anel e cuidando do cordeiro. Diga glória a Deus. O pai tinha convicção que ele voltaria. O pai não mandou fazer a roupa naquele momento que viu o filho. A roupa já estava preparada, o anel já estava preparado, as sandálias já estavam prontas, o cordeiro já estava sendo cevado. O pai já sabia que o filho voltaria. Trazei também matar um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Agora, olha o 24, que interessante. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido. Quem foi achado? Quem achou quem aí? O filho achou o pai? Ou o pai achou o filho? Então partiu de quem? Do pai. Não partiu do filho. Partiu do pai. O pai já sabia que correu ao encontro. Por que será que o pai correu ao encontro? O filho mais velho não chegar primeiro. Se o filho mais velho chega primeiro, que é o religioso. Vamos continuar um pouquinho mais aí. Olha, o filho mais velho, verso 25. Estiveram no campo, e quando voltavam, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Perguntou: o que é isso? Muitos acreditam que ele ficou assustado. Ficou assustado quando viu a festa, ouviu a música, viu a festa. Ele ficou assustado. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que ele achou que a festa era para ele. Então ele fez aquela pergunta. Porque ele é o das obras, né? Ele não é o das obras? Os das obras acham que é tudo para ele, que ele merece. Vem cá. Fala a verdade. Para quem é essa festa aí? De quem é essa festa? Essas músicas, é para quem? Ah, eu vi de manhã. Eu vi o novilho sendo separado. Papai viu a minha dedicação, empenho, meu esforço. Eu sabia que aquele novilho era para mim. Sabia que o papai estava preparando. Desde o dia que ele começou a preparar, aí que eu me empenhei mais ainda por meu pai. Aí que eu me sacrifiquei, que eu me esforcei, que eu trabalhava mais cedo. Eu entrava mais cedo no trabalho, saía mais tarde, me dedicava, me empenhava, porque eu sabia que ia chegar essa hora. Aí ele volta do campo, cansado, ouve a música e diz: chegou. A recompensa do meu esforço chegou. O salário das minhas obras chegou. O prêmio da minha dedicação. Aí pergunta para o servo: para quem é essa festa, hein? Verso 27. E ele, aí a decepção. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O pai é muito bom, né? O pai concilia o das obras, o da graça, ele concilia tudo. Ele é amor. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua. Hipocrisia, gente. Tantos anos sem transgredir uma ordem, com ódio desse do irmão. O ódio que ele tinha do irmão no coração, ele vem dizer que não transgride ordem. Por certo, o pai nunca mandou ele amar o irmão? Mandou sim, só que com ódio no coração, peso no coração, porque é assim que o religioso age, é ruim demais.
Ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, nem se considerava mais irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Peraí, o texto não disse em nenhum momento isso. Como é que o filho mais velho sabia? Porque o religioso fica só de olho na vida dos irmãos. É só o irmão se afastar que o religioso começa a filmar. Em vez de ir lá para resgatar o irmão, ele fica filmando para contar para o pastor. Ele fica de olho lá: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí ele vem com aquela desculpa de orar, o religioso, sabe? Vem cá, vamos orar por fulano. Por quê? Porque fulano fez isso. Peça, está cheio. É o L do religioso. Vamos orar aqui porque fulano está. Como é que você sabe, irmão? Está investigando a vida. Olha ele investigando a vida do irmão mais novo. Ó. Gastou com meretriz. O texto não diz isso. Mais para cima você não vai encontrar isso. Ele só sabia porque ele foi ver. Ele foi seguir. Em vez de ele amar o irmão e trazer para perto, ele foi condenar o irmão. Foi julgar o irmão mais novo. E considerá-lo fora da bênção. Vamos ver se está fora da bênção mesmo. Vem por esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele no ouvido cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O religioso não sabe disso. O religioso não sabe desfrutar da bênção do pai, não sabe desfrutar das coisas de Deus, das coisas de Jesus. Ele quer por merecimento, ele não quer por graça. A graça diz: está ali, ó, desfrute, o que é meu é seu. Você é meu filho amado, o que eu tenho, você tem, desfruta. Aí o religioso não, porque ele quer por esforço, quer pagar o preço. Ele quer jejuar, ele quer orar, ele quer subir nos montes. Ele nada contra essas coisas. Mas irmão, dizer que para ter a bênção do Senhor tem que subir no monte, misericórdia. Misericórdia. A bênção do Senhor está em todo lugar. Se você estiver balançando na rede crendo, você vai receber a bênção do Senhor. E cuidado com os montes, né, pastor? É perigoso. O monte é perigoso. Raposa, ladrão. É muito perigoso. É melhor crer aqui embaixo mesmo, amém, turma? Mas se você quer subir, pode subir. Agora suba em fé. Não suba nas obras. Não acha que Deus vai ver o seu sacrifício e vai atender você, porque Deus está vendo um sacrifício bem maior que o seu. É Jesus na cruz. Deus está vendo Jesus na cruz. As pessoas acham que é pelo sacrifício, mas o padrão de Deus é Jesus na cruz. Então não vamos pelas obras, não dá certo. O Senhor não me deu nem um cabritinho para eu desfrutar com meus irmãos, nem se deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Tanto tempo que te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua. Nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. O pai veio e disse: tudo que é meu é teu, filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, ele vai repetir a mesma coisa, dando ênfase a isso. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado de novo. Não foi ele que achou o pai, foi o pai que achou o filho. Então, se você acha que, como eu sempre achei, que eu que tomei uma decisão pessoal e recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, antes disso Deus agiu. Teve que ter acontecido alguma coisa. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições, não tínhamos força, não tínhamos como chegar a Deus. Aí de repente, nós nascemos de novo. De repente, aquilo que não nos convencia, começa a convencer. Tem alguma coisa divina nesse meio tempo aí. Tem um agir de Deus na nossa vida, um agir de Deus no nosso coração, porque os nossos olhos foram iluminados. Diga glória a Deus. Volta lá para Gênesis. Interessante. Pega folhas de figueira, se veste. Verso 7. Quando ouve a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
Peraí, gente, tem alguma coisa muito estranha. Tem alguma coisa estranha nesse texto. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu. Volta para o verso 7, Gabi. Peraí. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí o verso 10, quando Adão se apresenta diante de Deus, ele diz o quê? Presta atenção: ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estavam o quê? E cadê o avental? Tem alguma coisa errada. Eles colocam o avental, aí quando se apresenta diante de Deus, eles estão nus. O que é isso, gente? O que é o avental? O que é a folha de figueira? É a justiça própria. É o esforço. É o esforço do homem de se acertar com Deus. E o que é esse esforço quando o homem chega em Deus? Nada. Nada. O avental e nada é a mesma coisa. A tentativa de nós nos justificarmos diante de Deus não é nada para Deus. Não adianta. Não adianta pelas obras nós tentarmos cobrir os nossos pecados. Não adianta pelas obras. Não adianta. Tem gente querendo colocar na balança, turma. Não, eu vou botar os pecados de um lado e minhas obras do outro. Misericórdia! Da onde que vai equilibrar? Se Deus realmente fosse contabilizar os nossos erros e falhas, e diria: para ser salvo vai ter que se justificar, não sobraria um em pé, turma. Não ficaria um em pé na presença de Deus. Todos estariam bem, mas bem distantes e bem longe de Deus. Foi a misericórdia de Deus, foi a bondade de Deus que te salvou, irmão ou irmã. Não foram as suas obras, isso aqui não é nada. Esse avental e nada é a mesma coisa. Olha o verso 21, como é que se resolve a questão. Verso 21 agora. Está aí, ó. Tira o avental e coloca o quê? Túnicas de peles. Quem é que fez? Quem fez a túnica de pele, turma? Foi o homem? Porque o homem não consegue fazer nada para se acertar com Deus. Deus tem que fazer para o homem. Deus teve que providenciar Jesus. Deus teve que enviar Jesus do céu para morrer em nosso lugar, para nos salvar e pagar o preço dos nossos pecados. Deus teve que intervir. Deus teve que vir em carne. Deus teve que se humilhar, descer do céu, habitar entre nós, descer mais um pouquinho. Porque ele não ficou aqui nessa mediação, não. Ele não ficou nesse andar da terra, não. Ele desceu, foi humilhante, mas Deus teve que mandar o seu filho para nos salvar, senão ninguém estaria salvo. Não é o homem, não é o que o homem faz. E outra coisa, Deus não fez e disse: agora aqui vira. Não é isso que aconteceu. Deus não nos salvou e disse: agora é com você. Misericórdia, se fosse assim, irmão, irmã, ninguém se manteria salvo. Deus não viu um barco afundando e jogou uma boia lá do céu e disse: agarra, se conseguir está salvo, se não, infelizmente vai afundar. Ei, foi isso não, viu? Deus desceu do céu, pegou um grande navio, foi até você, botou você dentro desse navio, cuidou de você. Ele é o bom samaritano. O bom samaritano não sou eu nem você, o bom samaritano é Jesus Cristo. Ele fez aquilo por nós, nós estávamos mortos praticamente. Ele veio e cuidou de nós, cuidou das nossas filhas, pagou a nossa conta e disse para o dono do hotel: se faltava uma coisa eu venho e pago mais e mais. Ele é o bom samaritano, Jesus é o bom samaritano. Não somos nós não, Zé. E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. O que é isso? Jesus sendo anunciado profeticamente. Isso aqui é Jesus, ó. Túnicas de pele está apontando para Jesus, está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Está aí, ó. E o Senhor Deus fez túnicas de pele. O Senhor providenciou a nossa salvação. O Senhor providenciou a nossa justificação. O Senhor providenciou a nossa libertação. Nós somos purificados no sangue de Jesus, não pelos nossos aventais. O que são aventais? Tudo que nós fazemos em busca da justificação. Todas as nossas obras em busca da nossa justificação, do nosso acerto de paz com Deus, são os aventais.
são as folhas de figueira. É o início da religião do mundo. Quem estabeleceu a religião do mundo foi Adão, quando resolveu fazer essas folhas de figueira. E sabe o que Jesus amaldiçoou em Marcos 11, antes de falar sobre fé? Jesus estava amaldiçoando o que, gente? A vestimenta de Adão e Eva. Ele tem que amaldiçoar a justiça própria para poder ensinar o caminho da fé, porque fé e justiça própria não andam juntas. Marcos 11, 23, Jesus ensina sobre fé. No 22 ele diz: tem fé em Deus. No 23 ele diz: se disser a esse monte, ele vai te lançar no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Mas se você puxar um pouquinho a partir do 14, você vai ver Jesus amaldiçoando a figueira. Que coincidência! Porque Adão e Eva cozeram folhas de figueira. Será só uma coincidência? Ou será Jesus amaldiçoando a justiça própria, a tentativa de se aproximar de Deus pelas obras e mostrando o caminho da fé? E o caminho da fé não é fazer, o caminho da fé é falar e crer. O caminho das obras faz, o caminho da fé fala, crê e descansa. O caminho da fé fala, crê e descansa. Eu falo, eu creio, eu espero em Deus, Deus age a meu favor, ou me guia. Aí entra as obras. Ele me guia, ele me direciona, ele me ilumina. Ele diz: vai em tal lugar, que as pessoas acham que fé é atirar para tudo quanto é lado. Aí um acerta um lá e diz: pela fé eu acertei. Isso não é fé, irmão. Fé não é tiro no escuro. Fé é discernir a porta que está aberta e ir por ela. Discerne pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso é fé. Fé não é distribuir 30 currículos e dizer: Deus vai me abençoar. Fé é você orar e esperar em Deus. E Deus dizer: vai botar comigo. Aí você vai em fé. Coloca comigo. Deus te abençoa. As pessoas acham que pela fé é sair fazendo tudo tem para fazer. Aí aqui der certo, foi pela fé. Isso não é fé, irmão. Isso não é fé, isso não funciona. Fé é certeza de coisas que se espera. E convicção de fatos que se não vem. Você tem certeza que aquela porta é a porta que Deus abriu e você vai por ela em fé. Não vai ficar batendo tudo quanto é porta. Batendo aí. Aqui abrir é de Deus. Você espera em Deus. Deus age a nosso favor. Deus abre as portas, Deus fecha a porta. Tem uma porta maior. Deus nos ama, irmão. Fé é confiar em Deus. Fé é fraqueza humana. Fé é fraqueza humana e força em Deus. O que é fé? Se não se entregar totalmente e dizer: Pai, eu não consigo, só o Senhor pode fazer por mim. Isso é fé. Fé é fraqueza humana, irmão. Fé não é obras. Fé e obras não combinam. É óbvio que a fé tem as suas ações correspondentes, eu sei disso, mas aí entra o ser guiado pelo Espírito Santo, entra o esperar em Deus, porque aquele que crê não se apressa. Ele espera em Deus e Deus vai ensinando, Deus vai guiando, Deus vai direcionando. Isso é a fé correta. Essa é a fé do tipo de Deus. Se disser a este monte específico, não aos montes, mas a este monte específico, ele te lançou no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será. Voltando a Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher os vestiu, mostrando como seria a justificação do homem, como seria a salvação do homem. Isso aqui aponta para um substituto. A pele de animal é um substituto para o homem. O plano original é o homem ser substituído. Durante todo o Velho Testamento, o homem vem sendo substituído. Ele vem sendo, mas tudo isso é uma figura, tudo isso é uma sombra, até que chega a plenitude dos tempos, onde o verdadeiro substituto se manifesta, que é Jesus Cristo. Ele vai para a cruz em nosso lugar, e nós recebemos a salvação, a justificação, a bênção, pela fé na obra dele, na obra consumada. Então olha que lindo, a graça sendo anunciada ainda no jardim do Éden. Versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Isso aqui é Deus, é a bondade de Deus, irmão, irmã.
Se o homem come desse fruto no estado que está, se ele come desse fruto, morto espiritualmente, ele ia viver assim eternamente, separado de Deus. Ele estava separado nessa hora, não podia comer da árvore da vida. Aí a árvore da vida fica protegida, ela fica guardada. Quem é a árvore da vida? Jesus. Então lei e graça distintas. Ou árvore do conhecimento do bem e do mal, lei, ou árvore da vida, graça. Aí Deus guarda a árvore da vida, para lá em Apocalipse dizer: todos vêm de graça no fruto da árvore da vida de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? E assim a gente se encerra a aula de hoje. Vamos orar? Não é 10 para as 10, né? Tá certo? 10 horas? Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Em seguida, mais 10 minutos, até 10. É isso, pastor? Vamos lá. Será que o pecado de Adão e Eva, o erro de Adão e Eva, afetou a ação de Deus a favor do homem? Boa pergunta. Será? Será que por causa do pecado de Adão e Eva, Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser provedor? A Bíblia responde. Vamos depois, em Gênesis 4. Verso 1. Gênesis 4, 1. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então diz, olha que frase, depois de ter feito tudo errado, hein? E o erro aí foi grave, atingiu toda a humanidade. Concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Olha a revista atualizada. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então depois que Adão e Eva pecam feio, pisam na bola mesmo, mancham toda a humanidade, vai ter um filho e Deus faz o quê? Ajuda ele. Deus auxilia. Deus é bom. Nele não há nada de mal. Nele só tem bondade, só tem misericórdia, só tem amor. Quando você erra, o que Deus faz? Te castiga? Não, Ele te ama. É isso mesmo. Quando você acerta, Ele te ama. Quando você erra, Ele te ama. Ele nunca vai deixar de te amar. O amor dele é ágape. O amor dele é incondicional. Deus não nos ama porque nós fazemos as coisas certas. Deus nos ama incondicionalmente. E provou o seu amor quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele nos amou. E provou esse amor. Porque o amor se prova, irmão. O amor se prova, irmão. O amor é com atitude. Deus manda o filho, é atitude, não é de palavras, não. Sabe onde está escrito na Bíblia Deus dizendo para você assim: eu te amo? Sabe onde está escrito? Deus dizendo assim diretamente a você: eu te amo. Nenhum lugar. Ele nos ama com ações. Ele nos ama enviando o seu único filho. Ele nos ama nos livrando. Ele nos ama assim. E o Evangelho é você entender o amor de Deus. O Evangelho é você compreender o amor de Deus. Entender o amor. Deus não está preocupado com o seu amor. Eu sei que isso é forte. Mas Deus não está preocupado com o seu amor. Deus quer que você entenda o quanto você é amado. Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento. É o amor de Deus, é a palavra do amor dele, que é a palavra da graça, que é o Evangelho da graça. É isso que nos leva ao verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente, é você entender que você é amado. Eu tenho uma filha, lembra? Rai conhece, Gabi conhece, Cachorro conhece, 17 anos. É bom ouvir da parte de Débora: pai, eu te amo. É bom ler no
me amar do que eu te amo. Nós somos assim. O que você prefere? Que seu filho diga eu te amo ou que o seu filho diga obrigado comigo? Qual é melhor? Qual está em outro nível? É bom ouvir pai, mãe, eu te amo, mas melhor, você concorda comigo não? Melhor eu ouvir pai, o que eu tenho para te dizer é obrigado por me amar. Você prefere qual das frases? A uma ou a duas? Eu te amo ou obrigado por me amar? Quem escolhe a luz levanta a mão? Quem gosta? Se eu fosse ter que escolher, optar a dois, será que Deus é diferente? Será que isso vem de quem? Vem de Deus, gente. É muito mais prazeroso para Deus ele ouvir obrigado por me amar do que ele ouvir eu te amo, porque ele conhece o coração, meu irmão. Às vezes, quando a gente está dizendo, a gente não está amando, a gente só está querendo mudar as circunstâncias, dizendo para a fé: eu te amo, eu te amo, eu te amo. É muito melhor dizer: pai, obrigado por isso. Obrigado por me amar tanto assim. Obrigado por me amar mesmo com meus erros e falhas. Obrigado por me auxiliar quando eu erro. E que erro, irmão. Que erro que foi esse de Adão e Eva? A ponto de manchar, ferir toda a humanidade. A ponto de ter que Deus enviar o seu único filho. Mas Deus não castiga. Deus cuida, Deus auxilia, Deus ensina, Deus ministra a eles. Porque Ele é assim. Então diga assim comigo: meu pecado não mudou Deus. Nosso pecado, turma, não mudou Deus. Não mudou a natureza dele. Deus continua sendo bom. E provou isso pelo seu único filho para nos salvar. Você quer mais graça do que isso? Eu e você tendo que ir para a cruz, de repente alguém vem e diz: fica, sai. Eu vou. Que é isso? É amor demais. Você sentado no banco do réu, o promotor lá, cheio de acusação contra você, ilícitas, acusações lícitas, acusações legais. Eles merecem o inferno, eles merecem a morte eterna, eles pecaram e está aqui a lista de pecados. Aí vem o nosso advogado, ele aparece, está lá Deus no trono, o juiz de tudo. Aí vem o nosso advogado. Pronto, pode apresentar a sua defesa. Olha a defesa do advogado. Levanta. Eu assumo essa culpa aí. Qual é a condição? Morrer, eu morro. Foi isso que o nosso advogado fez. E ressuscitou. E quando ressuscitou, nos levou com ele. Nós estamos lá pela fé. Estamos aqui ainda, mas pela fé já estamos lá, sentados lá dentro de Deus, Pai, reinando em vida por meio de um só. Não das nossas obras, mas por meio da obediência dele. Porque foi a desobediência de um que manchou toda a humanidade, e a obediência de um só que salvou quem ele é. Foi a obediência dele, não a nossa. Foi a obediência de Cristo que nos salvou e que nos justificou. Nós fomos declarados justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele sentou no lugar da cruz. Ele sentou no banco do réu. Satanás não tem mais poder, arma para nos acusar. Não adianta. Não devemos nada a ele. Nada. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justificação. Ele assumiu o nosso pecado e nos declarou justos. Bom, alguém aqui crê em Jesus Cristo? Você vamos dar graças a Deus. É assim, pastor? Termina orando? Feche os olhos agora, vamos dar graças a Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado pela obra de Cristo consumada. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado que Ele sentou no banco dos réus. Obrigado que Ele levou a nossa culpa e condenação. Obrigado que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, que constava de ordenanças. Obrigado porque em Cristo, Pai, nós somos declarados inocentes. Nós somos declarados
considerados justos e pela fé recebemos a vida eterna. E hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças te dou pelo tempo que tive com eles, por poder ensinar a tua palavra, e eu sei que é só o começo do que o Senhor tem para nós. As próximas aulas serão abençoadas, serão ungidas, porque o Senhor vai ministrar nos corações. Obrigado pela semana poderosa, maravilhosa, cheia do teu favor que nós teremos. Pai, que terça-feira, quarta-feira ungida, quinta-feira próspera, sexta-feira cheia do favor, o sábado abençoado que vem por aí, e um domingo tremendo, porque o Senhor é bom e nos ama, porque o Senhor é bom e nos ama. Por isso nós teremos uma semana maravilhosa. Quem crê, diga